Se liga aí, gente, beleza? Porque o que eu tenho para falar diz respeito a você. Então presta atenção, é bem rapidinho. É o seguinte, a Bíblia diz em 1 Pedro 2,9 o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O seguinte, o cristão tem um problema. Muitas vezes, depois que ele recebe a Cristo, tem sua vida transformada, ele precisa então redefinir duas questões muito importantes. Primeiro, a sua identidade em Deus, e segundo, o seu propósito. Felizmente, tem muitos jovens que eles aceitam a Cristo, recebem a Jesus, começam a ir na igreja, beleza, muda o padrão de vida, adota uma conduta um pouco mais moral, mas ele não consegue redefinir a identidade e o propósito. Se fosse o Chaves, sabe o que ele diria? Ai, que burro, dá 0 para ele. Mas o seguinte, gente, primeira coisa é nossa identidade. Eu preciso entender que a Bíblia diz respeito a mim, aquilo que eu sou, o que eu tenho, o que ele fez por mim e o que eu posso fazer por meio dele. Certa vez, havia um mendigo e ele ficava numa região turística e ele sempre se posicionava em cima de uma rocha. Todos os anos passavam ali algumas pessoas e, vendo aquele mendigo, eles davam uma esmola para ele. E todos os anos eles se acostumaram em ver aquele mendigo, fizeram amizade com ele, estavam acostumados com a ideia dele ali. Até que um dia esse mendigo morreu. E aí, quando esses turistas retornaram, viram e ficaram sabendo que ele havia morrido, ficaram muito tristes. E quando olhavam para aquela rocha onde ele ficava sentado, trazia memória à vida daquele homem e eles ficavam entristecidos. Então decidiram, vamos tirar essa rocha daqui, assim a gente vai ficar menos triste. E aí resolveram tirar aquela rocha e por baixo daquela rocha havia muitas pedras preciosas, um tesouro. Um homem que passou a vida toda pedindo esmola em cima de um tesouro. E assim, gente, tem sido a vida de muitos cristãos, pedindo esmolinhas para Deus, sendo que Deus tem dado para a gente um grande tesouro. Nós só precisamos descobrir quem nós somos, o que nós temos, o que Ele fez por nós e o que nós podemos fazer. A Bíblia diz que nós somos geração eleita, escolhidos, sacerdócio real. Eu sou sacerdote, eu tenho livre acesso a Deus, eu sou realeza, eu faço parte desse reino. A Bíblia diz que eu sou povo de propriedade exclusiva, eu sou dele, eu pertenço a Deus, eu fui selado, eu fui marcado. E a Bíblia diz que nós somos nação santa, separados. Então, gente, eu preciso descobrir quem eu sou. E segundo, ele diz assim que é para quê? Para anunciar as grandezas daquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, gente, aí eu consigo redefinir a minha missão. Para que estou aqui? Porque Deus fez o que Ele fez em minha vida, para que eu anunciasse. Então, eu preciso falar, eu preciso anunciar, eu preciso proclamar, eu preciso dizer, eu preciso conversar sobre as boas novas de Jesus Cristo. Agora, gente, os cristãos são muito tímidos. Infelizmente, eles estão caindo naquela velha brincadeirinha da vaca amarela, pulou a janela. Eu não vou continuar, né? Mas vocês já sabem que é o fim. Eles estão quietos, mudos, calados, enquanto o mundo está falando, o diabo está falando, os ateus estão falando, tantas vozes estão sendo ouvidas, menos a voz dos cristãos. Então nós precisamos falar das boas novas, falar do reino de Deus, anunciar a Cristo. Por que eu devo falar? Porque a fé vem por se ouvir e ouvir a mensagem. A Bíblia diz que todo aquele que confessar Jesus Cristo como Senhor será salvo. Como confessarão se não crerem? Como crerão se não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como diz as Escrituras, conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Esse é o seu dever. Agora, resumidamente, eu queria te dar uma dica de como anunciar as boas novas. Em primeiro lugar, você precisa sempre falar do propósito inicial de Deus, que é vida e paz, o Deus que criou para um propósito, para um relacionamento. Em segundo lugar, aí você fala da queda. O homem deu as costas para Deus, pecou, escolheu seguir o seu próprio caminho e foi separado do Senhor. Em terceiro lugar, aí você fala da nossa redenção em Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo que nele crê não pereça,
mas tenha vida eterna. Então a nossa redenção por meio da cruz, por meio do sacrifício e da ressurreição. Em quarto e último lugar, nós precisamos recebê-lo, e aí a nossa restauração em Deus. À medida que nós recebemos a Cristo e passamos a redefinir a nossa identidade, nós voltamos ao projeto inicial de Deus, quando nos criou para ter propósito de vida e paz, no relacionamento com Ele e fazendo diferença nesse mundo, representando o reino de Deus e marcando a nossa geração. Fica aí, gente, o desafio, e seja tudo aquilo que Deus te criou para ser. Valeu, galera. Deus abençoe. Até mais. Ô, gente, é o seguinte, você que ouviu o vídeo, por favor, pessoal, não seja egoísta, não guarda só para você. Compartilha, curta, envia para os seus amigos no Facebook, no WhatsApp, mas essa mensagem precisa ser ouvida, a gente precisa falar. Outra coisa, a gente é aqui de Dourados, então você que está em Dourados, na região, todo sábado a gente se encontra lá no Espaço Esperança, às 20 horas. Então, vem com a gente e participa e receba o que Deus tem para a sua vida. Aqui, mais uma magiquinha. Esse aqui a gente não precisa nem falar, né? Mas é só fazer.